Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um quiz do canal. Você conhece um pouco da história dos computadores? Garanto que você vai aprender mais um pouco sobre este tema. Teste seu conhecimento. Bom trabalho! Antes de mais nada, dê o famoso like. Ative o sininho de notificações para receber todos os vídeos do canal. Inscreva-se no canal, se ainda não é inscrito, e divulgue este canal para seus amigos e rede social. Você terá 5 segundos para responder a cada pergunta. Após este tempo, a resposta correta vai aparecer na tela. Não se esqueça de anotar quantas perguntas você acertou. Pronto para começar? Vamos lá! Coragem! Pergunta 1. Qual é o principal componente responsável pelo processamento de dados em um computador? A. Placa de vídeo. B. Fonte de alimentação. C. Unidade central de processamento, CPU. D. Memória RAM. É unidade central de processamento, CPU, que é o componente principal de um computador responsável por processar instruções e executar tarefas. É considerado o cérebro do computador. Pergunta 2. Qual é o nome do sistema operacional desenvolvido pela Microsoft? A. macOS. B. Windows. E. Linux. D. Android. É o Windows que controla o funcionamento de um computador. É um dos sistemas operacionais mais utilizados no mundo. Suas principais funções são executar programas, compartilhar hardware entre usuários e compartilhar dados entre usuários, entre outras. Pergunta 3. O que significa a sigla RAM em informática? A. Random Access Memory. B. Read Only Memory. C. Remote Access Memory. D. Rapid Action Memory. É a Random Access Memory, memória de acesso aleatório em português. É um componente de hardware que armazena temporariamente os dados e instruções de um computador ou smartphone. Pergunta 4. Qual foi o primeiro computador pessoal comercialmente bem-sucedido? A. IBM PC. B. Apple II. C. Commodore 64. D. Atari 800. Foi o Apple II, que foi um computador pessoal fabricado pela Apple entre 1977 e 1993. Foi um dos primeiros computadores domésticos de sucesso. Pergunta 5. O que é um byte? A. Uma unidade de tempo. B. Um tipo de software. C. Um protocolo de internet. D. Uma unidade de armazenamento de dados. É uma unidade de armazenamento de dados. Um byte corresponde a 8 bits. É uma das unidades básicas de dados em computação, sendo utilizada para armazenar e medir a quantidade de informações digitais. Pergunta 6. Qual é a função principal de uma placa-mãe em um computador? A. Armazenar dados. B. Exibir gráficos. C. Fornecer energia elétrica aos componentes. D. Conectar e permitir a comunicação entre todos os componentes internos. Conectar e permitir a comunicação entre todos os componentes internos. A placa-mãe é a principal placa de circuito impresso de um computador. Ela é fundamental para que a máquina funcione corretamente. Conecta os componentes do computador, como a CPU, a memória RAM, a placa gráfica e os discos rígidos. Pergunta 7. Qual linguagem de programação é frequentemente associada ao desenvolvimento de sistemas operacionais? A. C. B. Java. C. Python. D. HTML.
É a linguagem C, que é uma linguagem de programação estruturada, compilada e padronizada. A linguagem C é considerada uma linguagem nível intermediária. Ela influenciou muitas outras linguagens de programação, como PHP e Java. Pergunta 8. Qual é o dispositivo de armazenamento que usa memória flash e não tem partes móveis? A. Disco rígido HDD. B. Unidade de estado sólido SSD. C. CD-ROM. D. Fita magnética. É a unidade de estado sólido, SSD, que é a sigla de Solid State Drive. É um dispositivo de armazenamento de dados, que usa memória flash para guardar informações. Os SSDs são mais rápidos, silenciosos e mais frios do que os discos rígidos. Pergunta 9. O que significa a sigla URL na internet? EA, Uniform Resource Locator. B. Universal Resource Link. C. Unified Resource List. D. User Reference Label. É a Uniform Resource Locator URL, que significa localizador uniforme de recursos. É o endereço que se digita no navegador para acessar uma página da internet. Pergunta 10. Quem é considerado o pai da computação moderna? A. Steve Jobs. B. Bill Gates. C. Alan Turing. D. Tim Berners-Lee. Foi Alan Turing, um matemático e criptógrafo inglês considerado como o pai da computação, uma vez que, por meio de suas ideias, foi possível desenvolver o que chamamos hoje de computador. Pronto. Por hoje é só. Teste finalizado. Comente seus resultados. É muito importante para você avaliar o seu conhecimento e evolução nos próximos vídeos. Antes de ir embora, não se esqueça de dar o famoso like, ativar o sininho, inscrever-se no canal, se ainda não é inscrito, e divulgar para todos os seus amigos e redes sociais. Muito obrigado. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!